se institucionaliza em organizações. Ele cita o Banco Mundial como um exemplo disso, mas certamente não é a única. Ele está falando de grandes instituições que têm um dinheiro muito grande, que empregam uma quantidade muito grande de pesquisadores, normalmente economistas, com exceção ou outro, o sociólogo, e que, na verdade, entram em todas as áreas, não só econômicas, como sociais, de políticas públicas, e desenvolvem uma pesquisa num volume, numa quantidade. Não é que a gente, individualmente, sozinho, ou com nossos 2 ou 3 colegas na universidade, não conseguimos fazer a coisa na mesma escala, com o mesmo tamanho, e com as mesmas dimensões. Ele ele descreve a situação usando uma espécie de metáfora literária. E ele diz o seguinte, se nós pensamos, eu vou citar aqui um texto dele, se nós pensamos no desenvolvimento da sociologia clássica, por exemplo, nós vemos que ela é como a épica do surgimento da modernidade. Sua referência, como nas grandes epopeias, é o mundo dos começos, das rupturas originárias. Descreve uma espécie de périplo desde o passado. É assim a passagem da comunidade à sociedade, de Tönnies, da solidariedade mecânica à orgânica, do Durkheim, do costume à convenção, dos agrupamentos sem classe e nem dominação à história das civilizações, em suma, das imagens de corte da nossa disciplina, do passado, do antigo, tradicional, para o moderno. Só a partir dela se faz possível depois entender os processos, em certo sentido, quase míticos, que são a racionalização, a secularização, a universalização, a diferenciação e a modernização. Os próprios autores clássicos da sociologia são teóricos épicos, diz o Brunner, e ele diz, no sentido de que suas obras representam um esforço heróico de compreensão, cujo produto é uma sabedoria sobre a qual podemos conversar ainda hoje. Então, essa é a descrição que ele faz da sociologia clássica, digamos. No entanto, diz ele, essa grande tradição já não teria muito o que nos dizer no mundo da pós-modernidade, ou da pós-história. A nova sociologia, dedicada ao microscópico e ao qualitativo, não teria conseguido ocupar o seu lugar. Diz ele, a grande sociologia fala bem dos homens mortos, dos autores do passado, do Estado, os partidos, as classes sociais, os sindicatos, as igrejas oficiais, as grandes religiões, as civilizações, as revoluções. Em troca, praticamente não se refere aos homens vivos, os doentes da AIDS, os soldados, os empregados públicos, os operários das minas, os ideólogos, os ídolos das canções populares, os inovadores acadêmicos, os pobres de hoje, as vítimas da seca, os apaixonados, os ressentidos, os jogadores de futebol, os grupos emergentes de poder. Por sua parte, as sociologias dramáticas e situacionistas falam pouco e mal dos mortos, das guerras, das epidemias, por exemplo. E entre os vivos, que são sua especialidade, escolhem preferencialmente os que se acham, de alguma forma, excluídos da corrente principal da modernidade. Em resumo, ele conclui o seguinte, a sociologia perdeu seu espaço e deveria abrir espaço para o que ele chama de outras narrativas. Ele diz assim, nem suas grandes categorias sistêmicas, nem seus pequenos conceitos de interpretação da vida cotidiana parecem se sustentar ante o ataque do Banco Mundial e da novela contemporânea. O primeiro descreve e analisa de forma muito mais competente os sistemas e proporciona, além disso, fórmulas e manuais sobre como agir sobre eles. E a segunda se apresenta de forma muito mais rica do que a sociologia, ou seja, a novela se apresenta de maneira muito mais rica do que a sociologia, para interpretar e entender os elementos da vida interior e coletiva. De fato, diz ele, deveríamos nos perguntar se não seria possível, ao invés de começar ensinando a sociologia através dos autores clássicos e contemporâneos, ler novelas de Joyce, Durrell, Vargas Llosa, Beckett e etc. Então, é um pouco a visão pessimista da sociologia que ele apresenta nessa conferência, que evidentemente causou bastante espécie. Diz ele, a sociologia está mal equipada para as perguntas pós-modernas, que têm a ver, afinal, com os pontos de vista cambiantes, com o pensamento débil, com fragmentos, com dilemas da ordem moral, com histórias e pequenas historietas, e não com a história, com letra maiúscula. Por sua origem e viés épico e irrecuperável, o sistema ideológico e a linguagem de nossa disciplina ficaram paralisados ante a falta de seriedade do contemporâneo, ante jogos de poder, ante a ironia própria de tudo o que é descentralizado, pluralista e diverso em nossa época e em nossas consciências. A sociologia não se sente bem em um mundo em que predominam os estilos de vida, as formas de consumo e não de produção, os travestis e as paródias,
e onde se percebem com tanta clareza a irracionalidade da história. Ela se sente muito mal em uma época sem tradições, que duvida de si mesma e do progresso e zomba das estruturas e valores, e do sagrado e da memória, para se dedicar aos intercâmbios e ao cinismo dos conceitos e ao cultivo pessoal e às crenças esotéricas. É bastante devastador, eu diria, esse quadro que o Brunner traça. A aparente preferência pela novela que ele manifesta pode ser interpretada, eu diria, em dois sentidos. O primeiro, com o qual eu me identifico, é a busca de uma sociologia menos preconcebida, menos pretensiosa, mais aberta à riqueza, à multiplicidade e ao inesperado da vida social. O segundo, que ele certamente não pratica, porque ele tem uma obra, né, de pesquisa importante que continua, não é, seria a substituição do mundo sociológico, do modo sociológico de trabalho, dentro dos cânones usuais de observação sistemática, comprovação de hipóteses e refutações, pela produção literária e pelos métodos típicos da análise textual. O bom escritor tem, em relação ao sociólogo, a vantagem de poder dar asas à imaginação e usar os sentimentos e a intuição sua e dos leitores como prova de suas verdades. E, além disso, ele domina a arte de escrever. Mas a verdade intuída de um pode ser a falsidade do outro, e poucos sociólogos estariam dispostos a abandonar a ambição de um conhecimento comprovável e verificável e trocar isso pela inspiração literária. Então, essa é um pouco a questão que o Brunner coloca. A segunda referência que eu gostaria de fazer tem a ver com o debate, que é um debate que surgiu nos Estados Unidos a partir de 2004, um famoso discurso do presidente da American Sociological Association sobre o tema da chamada sociologia como profissão pública. Eu começo também citando novamente o Marx aqui, não mais a tese 11, mas a tese 10 sobre Feuerbach. E a tese 10 do Marx é o seguinte: o ponto de partida do materialismo antigo é a sociedade civil, o do materialismo moderno, a sociedade humana ou a humanidade social. Como é que a gente interpreta isso? Claro que essas palavras todas escritas há 150 anos atrás, o sentido disso não é o sentido atual. Mas eu acho que a gente podia interpretar isso dizendo que Marx tentava contrastar a sociedade formada por indivíduos isolados e a sociedade no sentido mais pleno, que inclui desde o modo de produção até as estruturas políticas de dominação, ou seja, que inclui a economia, que inclui a política, que inclui a tecnologia, a sociedade mais ampla. Se é assim, nós podemos interpretar a ideia de que alguns autores, inclusive, que eu vou citar daqui a pouco, que diz que o campo específico de ação para a sociologia é a sociedade civil, como uma volta a Feuerbach, um passo atrás em relação a Marx. Eu acho exatamente o que faz Michael Burawoy, que é o nome desse sociólogo, é um sociólogo marxista americano, professor de Berkeley e foi presidente da American Sociological Association em 2004. E ele escreve um trabalho que provocou uma grande discussão, tem alguns livros ao redor disso, sobre a proposta de uma sociologia pública. Ele, imitando o Marx, ele também tem 11 teses. Não são exatamente na mesma linha, mas ele também tem 11 teses. E a tese 11 dele é a mais famosa, que ele propõe, e ele diz o seguinte: se o ponto de partida da economia é o mercado e seus prolongamentos, e o da ciência política é o Estado e a garantia da estabilidade política, então o ponto de partida da sociologia é a sociedade civil e a defesa do social. Em tempos de tirania do mercado e de despotismo do Estado, a sociologia, e em particular seu lado público, defende os interesses da humanidade. Então, essa é a tese dele, que eu acredito que ela dá um passo atrás em relação a Marx. Mas, enfim. Ele propõe 4 tipos diferentes de sociologia. Ele diz que a sociologia tem 4 coisas diferentes que um sociólogo pode fazer profissionalmente. A primeira é o que ele chama de sociologia profissional. E o que ele chama de sociologia profissional não é o que a gente entende normalmente aqui no Brasil. Para ele, sociologia profissional é sociologia acadêmica. É sociologia, é o professor, pesquisador, trabalhando na universidade e pesquisando e publicando nas revistas científicas, etc. Não é? É uma ciência empírica, convencional, ela existe e se desenvolve nos departamentos de sociologia. Não é?
das universidades. A segunda, que é também uma sociologia acadêmica, ele chama de sociologia crítica. Ela está preocupada com os debates e discussões sobre a própria natureza da sociologia. Essa discussão que a gente está fazendo aqui seria um exemplo de uma sociologia crítica. Nós estamos discutindo o que é sociologia. Não estou fazendo uma pesquisa empírica, estou discutindo o próprio campo. E depois tem outras duas, a modalidade do trabalho sociológico, que não são dentro da academia, mas que são em relação à sociedade mais ampla. E aí ele também fala de dois modelos. Não é? Uma que ele chama de sociologia aplicada, que a sociologia, ele, na verdade, ele fala policy sociology, é uma expressão de sociologia ligada à implementação de políticas específicas, e que o sociólogo ele é contratado, ele vai trabalhar com uma organização, ele aconselha uma agência de governo, ou quem for, a agir de alguma maneira, ele é um técnico, um tecnocrata contratado por alguém para fazer o trabalho. E trabalha para clientes e busca resultados práticos. E a quarta, finalmente, é o que ele chama de sociologia pública. Né? A sociologia pública é o sociólogo que participa e se envolve em redes sociais, onde ele procura resgatar o social. Não é? Ele não é nenhum empregado digamos, uma empresa, mas ele também não é um acadêmico que, fundamentalmente, está orientado pelos valores, pela dinâmica da vida acadêmico-universitária. Não é? Ele, segundo a expressão que ele vai usar, ele está participando de criar públicos com os quais ele se comunica e que são esses públicos que atestam, que vão validar a relevância, a qualidade das suas contribuições. Tanto a sociologia profissional quanto a aplicada seriam instrumentais, e a sociologia crítica, assim como a pública, seriam críticas, elas seriam independentes e críticas, não seriam instrumentais. Esse é o esquema que ele propõe. Ele diz também que essas quatro coisas não têm por que se conflitar, elas deveriam coexistir. A mesma pessoa, a mesma instituição poderia estar fazendo essas quatro coisas, todas elas são válidas, ele vai dizer. Não é? Mas, evidentemente, que ele considera, você lê o texto, e você vai ver que a chamada sociologia aplicada, policy-oriented, ele considera como uma coisa menos digna, é uma espécie de prostituição da sociologia. Alguém paga, você vai lá e diz para ele que ele tem que fazer, porque você está sendo pago para isso. E a sociologia pública é mais importante. Para ele, a sociologia estaria passando por uma terceira fase, a sociologia teria tido uma evolução histórica. A primeira fase seria o tempo em que o tema era a constituição das sociedades modernas, do Estado Nacional, etc. Ele fala de uma segunda fase, que ele menciona muito a Karl Polanyi em relação à discussão da segunda fase, que seria o momento de você criar as instituições da sociedade, do estado de bem-estar social, não é? e esse tipo de coisa. Não é? E a terceira fase, que é a sociologia de hoje, em que você como que desiste da ideia de que o Estado, a economia, podem criar uma sociedade viável para as pessoas, você tem que resgatar o social enquanto tal. O tema fundamental da sociologia de hoje, segundo ele, é o tema dos direitos humanos. Não é? O sociólogo, dessa fase, ele é um militante de organizações e movimentos sociais, por fora, independentemente e contra os mecanismos opressivos do Estado e do mercado. Segundo ele ainda, citando aqui, nessa era da terceira onda de marketização, a sociologia se volta para a sociedade civil acima e abaixo do Estado Nacional. Abaixo do Estado Nacional, os sociólogos forjam uma sociologia pública com organizações locais e até mesmo uma sociologia aplicada, associada aos governos locais, que devem arcar com o peso do apoio social aos cidadãos, responsabilidade que o Estado social abdicou. Ele está escrevendo em plena era do Bush, evidentemente. Acima do Estado, a sociologia pública se desenvolve em forte associação com organizações, associações e movimentos transnacionais. A terceira onda de marketização exige uma sociologia pública que conecta os públicos locais em uma formação global. Essa é a concepção que ele tem. Seria impossível, não teria tempo aqui, para reproduzir as grandes discussões e críticas que essas ideias geraram. No ambiente acadêmico americano, em que os sociólogos geralmente vivem encapsulados nos seus departamentos universitários, nos congressos, nas revistas especializadas, sentindo uma ameaça constante do imperialismo acadêmico dos economistas, que invadem sem cerimônia os campos tradicionais das outras disciplinas, né, a proposta de uma forte sociologia pública associada aos movimentos sociais, feita justamente pelo presidente
presidente da Sociedade Americana de Sociologia, provocou, evidentemente, uma grande repercussão. Algumas das críticas foram de que o conceito de intelectual público ou orgânico, no sentido de Gramsci, proposto por ele, porque é associado a uma interpretação extremada da história e necessariamente e também ligada a uma demonização da política do mercado. Né? A pessoa mostra que a sociedade civil não é necessariamente o espaço da virtude, assim como o sistema político e o mercado não são necessariamente o espaço da maldade. Não é? E a subordinação da sociologia científica e acadêmica aos critérios da militância política corre o risco de politizar o campo intelectual da sociologia, cuja força estaria, em última análise, na qualidade da produção científica de seus participantes. Há uma série de autores que argumentam nessa linha. Na Europa e nos Estados Unidos, e na América Latina, onde a sociologia profissional acadêmica está menos institucionalizada e onde os sociólogos normalmente dialogam com a sociedade, escrevem jornais, publicam livros para o grande público e se envolvem com grandes temas das políticas públicas, a proposta soa muito menos revolucionária. E a visão extrema da sociedade civil, como o último baluarte da humanidade contra a opressão dos mercados e do Estado, faz muito menos sentido. A pergunta que se coloca, e aí é o terceiro ponto que eu gostaria de mencionar, é em que medida que a sociologia no Brasil, está se aproximando ou se afastando desses diferentes modos de trabalho e que consequência podemos esperar dessa evolução. Eu comecei a buscar alguns dados, começando pela própria SBS, que, segundo o que eu verifiquei, tinha, a última vez que eu vi, 817 associados. Não é? O Brasil, hoje em dia, nós temos aqui cerca de 45 cursos de pós-graduação em Sociologia, 30 dando título de doutorado, né, 919 professores, isso são dados da CAPES que eu vou buscar, formando cerca de 300 doutores por ano. Né, Sociologia aqui entendendo também ciências sociais, isso dá um campo relativamente grande e certamente muito novo, isso não existia dessa maneira há 20 anos atrás. Eu lembro quando eu estudava na Flaxo, há bastante tempo já, a sociologia toda do Brasil cabia numa salinha. A cabeça de um Fusca, mais ou menos, ou dois. Não é? Entretanto, é interessante comparar a sociologia com outras áreas das ciências sociais, como, por exemplo, áreas como a ciência política, a antropologia, direito, administração, as outras áreas sociais. Né? O que a gente encontra é que, no nível da pós-graduação, o tamanho da pós-graduação nessas diferentes áreas não é muito diferente. Né? O número de cursos de mestrado da sociologia, eu tenho aqui 41, ciência política 21, antropologia 16, direito 62, administração 42, está tudo por aí, algumas dezenas. Então, o número de alunos varia entre 9.000 alunos de mestrado em Sociologia, 1.300 alunos de mestrado em Sociologia, e Direito que tem mais 1.400, enfim. Não é muito diferente. Nós temos várias áreas das ciências sociais parecidas. Quando eu olho, entretanto, o que acontece no nível de graduação, o quadro é completamente diferente. Não é? Na graduação, eu encontro que na classificação do Ministério da Educação, cerca de 2 milhões dos 5 milhões de alunos, de estudantes de ensino superior, estão na área chamada de ciências sociais amplamente. Não é? Desses, a administração leva 600 mil, direito mais 600 mil, não é? Sociologia, ciências sociais, 18 mil. Não é? Pequenininho, não é? A sociologia ela não se constitui uma área profissional como as profissões, como direito ou como administração, etc. Ela não tem esse formato, não é? Isso eu acho que tem a ver com... É interessante esse ponto, porque a legislação brasileira, e muita gente pensa muito ainda, que a sociedade pensa que é o título de graduação que dá a definição profissional da pessoa, no nível da graduação. Né? Se eu fizer uma comparação entre... Bom, então eu digo o seguinte, quer dizer, eu acho que nós temos todo um esforço, que algumas instituições, por exemplo, sindicatos de sociólogos, né, têm sido muito ativos em tentar promover a profissionalização da sociologia, a regulamentação da profissão, né, tudo isso dentro de uma visão de que é no nível da graduação que você tem um título profissional que tem que ser formalizado e regulamentado, assim como o direito, a medicina ou a engenharia. Né. Mas a primeira constatação é que você, na verdade, tem pouca gente que vai por aí comparado, nós estamos falando de 30 mil, não é tão
pouco, mas comparada com 600 mil que está para a área do direito. Então, a população não vê a sociologia como um caminho para isso. A outra coisa que a gente verifica é que, se eu comparo o número de pessoas formadas em sociologia com o número de pessoas fazendo mestrado em ciências sociais, é uma relação mais ou menos 1 para 2. Né? É como você tem cerca de 3 mil formados e 1.500 sociólogos fazendo pós-graduação. Em direito é 1 para 20. Não é? Porque o advogado não precisa fazer pós-graduação, ele tem o título dele quando ele termina o curso de graduação. Então, eu acho que nós temos aí uma tentativa de profissionalização da sociologia no sentido da policy, da policy oriented sociology, que os americanos não gostam muito, né? Mas que foi colocado como uma espécie de ideal de profissionalização da sociologia. Você tem que regulamentar a profissão, você tem que estabelecer salário mínimo, piso salarial para a profissão. E se você olhar no site do Sindicato de Sociólogos de São Paulo, que é o mais importante do Brasil, você vai ver, por exemplo, que uma das coisas que o sindicato conseguiu fazer foi participar de um acordo coletivo que definia, ele fala, né? Ele assina um acordo coletivo com o Sindicato Nacional de Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, não, isso é uma coisa de 1 ou 2 anos atrás, que disse que o piso salarial do sociólogo é R$ 3.500 por mês. Não é? Então, também, evidentemente, uma outra coisa que o sindicato conseguiu, mobilizando uma série de coisas, foi essa obrigatoriedade do ensino de sociologia no ensino médio, né? Que são todas maneiras de tentar profissionalizar a sociologia no nível da formação média, da formação de graduação. Né? Eu não tenho dado, não consegui, sobre efetivamente o que o sociólogo faz do ponto de vista profissional, em termos quantitativos, etc., mas eu acho que, na verdade, não tem muito espaço, eu diria que não tem muito espaço para o sociólogo poder fazer aquilo que está... Existe uma lei que regulamenta a profissão de sociólogo dos anos 60, eu acho. Ele diz assim, os órgãos públicos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, quando encarregados de elaboração de execuções, planos e programas e projetos socioeconômicos, ao nível global, regional ou setorial, manterão em caráter permanente ou enquanto durar a atividade sociólogos legalmente habilitados em seu quadro de pessoal em regime de contrato de prestação de serviço. Ou seja, essa obrigatoriedade legal está lá no papel há muito tempo, isso não é regulamentado, né? Mas eu acho que, na verdade, eu não vejo muito disso acontecendo, né? Em parte, inclusive, porque o sociólogo, na verdade, não tem essa formação específica técnica que faz dele uma pessoa capaz de se envolver nesse trabalho de planejamento como poderia ser considerado necessário. A minha hipótese é que os principais campos de trabalho para os sociólogos brasileiros são hoje as organizações governamentais e não governamentais, principalmente não governamentais, da sociedade civil, né, o trabalho da administração pública e as carreiras acadêmicas. Diferente do Borrow, né, americano, eu acredito que é no mundo acadêmico, da liberdade da pesquisa e do rigor científico, que deveria estar a âncora para... a âncora que desse ao sociólogo a liberdade de trabalhar com autonomia e independência intelectual nos outros setores. A questão que se coloca é se essa âncora realmente funciona, né? Ou se, ao contrário, são as agendas da sociedade civil, das burocracias públicas, assim como dos partidos e movimentos políticos que permeiam as instituições e acabam determinando o que ocorre no âmbito da pesquisa acadêmica e profissional. Não há dúvida que a sociologia aberta para o público, cujos temas são trazidos pela sociedade e cujas conclusões são testadas e discutidas pela sociedade, é muito mais rica e interessante que uma sociologia trancafiada nos muros disciplinares e dedicada aos rituais dos jogos de poder da academia. E prestígio também da academia. O desafio que vejo para os sociólogos no Brasil é o de consolidar uma sociologia que mantenha sua independência e sua relevância, tanto em relação aos rituais acadêmicos, quanto em relação às organizações e dos movimentos sociais em que ela atua. Existem duas condições para que isso seja feito. A primeira é que o espaço acadêmico possam se fortalecer cada vez mais, fazendo com que os valores e os benefícios do trabalho e da independência intelectual prevaleçam sobre outras motivações e interesses. E o segundo é que a sociologia consiga retomar de forma criativa e significativa o seu espaço intelectual e a sua relevância para a sociedade. Sem poder elaborar muito aqui, eu diria, em relação ao segundo ponto, que a sociologia não precisa e nem deve se colocar contra a economia e contra a política, e que a agenda da modernidade não está longe de ser superada.
precisamos ainda, e cada vez mais, de um Estado nacional que funcione, de uma economia que produza e distribua riqueza e de instituições capazes de fazer a mediação entre o social, o econômico e o político, assim como entre o local e o nacional. Nada disso é campo de estudo e ação exclusivos dos sociólogos, mas existe uma forte tradição da sociologia de pensar e entender as instituições, em pensar, então, em termos de instituições, e de grupos sociais, que tanto a economia quanto a ciência política negligenciaram quando abraçaram o individualismo metodológico e que precisa ser recuperada. A elaboração dessa visão institucional, combinada com uma perspectiva histórica e a incorporação inteligente de contribuições de outras disciplinas, em textos claros que façam sentido para os interlocutores fora do mundo acadêmico, é o que melhor caracteriza, me parece, o exercício público da profissão do sociólogo. Alain Touraine, que é um sociólogo francês, que é o único não-americano que participa desses livros, pelo menos que eu vi do debate provocado nos Estados Unidos, ele tem uma definição do que ele acha que é o papel da sociologia. Ele diz o seguinte: é necessário definir a sociologia como a busca dos processos de ação social e política que tratam de preencher o espaço entre as situações e as representações. A sociologia não pode mais ser definida como um estudo da sociedade ou dos sistemas sociais em geral, mas como um estudo dos processos através dos quais os determinantes econômicos e políticos, por um lado, e os indivíduos e grupos socialmente definidos, por outro, possam se conectar, gerando ações coletivas, processos políticos e atitudes pessoais e coletivas. Eu acho que essa colocação do Touraine, ela merece ser aprofundada e me parece um ponto de partida interessante. Era isso que eu tinha pensado trazer para essa discussão hoje. Muito obrigado. Obrigada, Simão. Como sempre, provocativo, instigante, e eu tenho que ficar calada, isso é que é triste. Não, eu não vou perguntar, não. Eu vou abrir a palavra para quem quiser fazer alguma questão, que o Simão se dispôs justamente a deixar um espaço para que a gente tivesse tempo para um debate. Na verdade, eu não tenho uma questão, eu tenho um agradecimento. Eu queria só registrar o professor Simão Schwartzman, foi presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, e eu acho muito significativo que, nos 60 anos da SBS, ele esteja aqui falando sobre a profissão de sociólogo. O tema do congresso é Consensos e Controvérsias, e, às vezes, me incomoda muito que, na sociologia brasileira, parece que sempre a gente tende a formar consensos muito rapidamente e evitar as controvérsias. Então, o fato do Simão ter sido provocativo, eu acho ótimo, acho que está bem no tom do Congresso, porque, afinal, a controvérsia, como eu falei na abertura, são as controvérsias que movimentam a reflexão científica. Então... Bom dia. Agradecer primeiramente a presença do senhor aqui. Eu sou da Universidade Federal de Mato Grosso. Enquanto graduanda, também é uma grande preocupação nossa, que a gente também ainda não temos um consenso relacionado à profissão do sociólogo e todo o seu processo também de enquadramento e de estatuto e discussão mesmo do próprio sindicato. Eu acho que não só o estado de Mato Grosso, como vários estados. E a minha preocupação, e hoje tendo o senhor aqui, enquanto sociólogo, e o papel da sociologia enquanto intervenção política pública mesmo. Nós temos aí um Estado completamente patrimonialista, nós temos aí toda uma discussão, todo o papel do Congresso que a gente está visivelmente o tempo inteiro vendo. Minha pergunta é ao senhor, como a sociologia e o sociólogo, ele pode servir enquanto interventor e participante também das políticas públicas para uma maior e melhor elaboração dessas políticas no nosso país. Obrigada. Só mais essa. Então, obrigada. Ela está levando para você. Tá, bom dia, meu nome é Miguel, sou lá do Pará.
Eu sou sociólogo, professor, eu trabalho no poder público, né? Eu trabalho num CRAS lá de Abaetetuba, no município que eu moro, centro de referência. E uma questão que a gente percebe muito é que quando a gente chega para trabalhar em algum departamento, se apresenta como sociólogo, na esfera pública, no Pará foi assim a experiência que eu tive, aí os nossos superiores perguntam assim, mas o que o sociólogo vai fazer aqui? Foi a indagação que a minha coordenadora fez para mim quando eu cheguei lá no CRAS para mim trabalhar, né? Aí eu expliquei para ela, o sociólogo pode elaborar um projeto, pode fazer um perfil socioeconômico do bairro, fazer um diagnóstico social e tal. E eu me lembro também que quando houve o concurso da Secretaria de Saúde também, nós passamos no concurso e fomos nos habilitar lá, a coordenadora de saúde da Secretaria do Estado falou, bom, eu vou mandar fazer um perfil para saber o que o sociólogo vai fazer aqui, que eu, sinceramente, não sei ainda. Então, o que a gente percebe é isso, por parte do poder público, né, há uma falta de conhecimento sobre a atuação do sociólogo. Então, a pergunta que eu faria para o senhor com relação a essa questão, né, esse falta de conhecimento do poder público com a profissão, né, se é uma deficiência do próprio poder público ou, de repente, é uma deficiência da nossa organização. E também uma outra questão é a seguinte, nós também como sociólogo e no poder público, às vezes a gente entra no embate, porque muitas vezes as políticas públicas são desenvolvidas a partir de uma ótica partidarista de quem está governando um estado ou um município. E você entra, muitas vezes, em embate, porque às vezes você quer defender uma determinada comunidade que está sendo explorada pelo próprio poder público, sendo violado o seu direito lá, e aí você fica numa encruzilhada, porque você tem o seu código de ética, e nós temos um código de ética para seguir, e muitas vezes a gente não tolera, não aceita tudo que um governo quer fazer em nome de uma ideologia partidária ou para favorecer pequenos grupos. Então, essa é uma outra reflexão. Como a gente enfrenta esse embate, né, que caminho o senhor colocaria para a gente? Porque, às vezes, a gente fica numa situação que a pressão sobre o governo é muito grande, infelizmente, no Brasil, né, o partidarismo é impressionante. Então, essas duas questões. Obrigado. Era só mais o Márcio que tinha pedido. Se quiser responder primeiro. Chega aqui, que aí você faz logo em seguida do Márcio, e eu peço para os dois serem rapidinhos. Tá certo. Simão, São as duas últimas mesas. Bom, Simão, eu queria ouvir um pouco você. Você mencionou na tua fala dois aspectos que me parecem muito importantes para a profissão de sociólogo no Brasil hoje, que é a abertura desse imenso campo, né, de atuação, que é o ensino da sociologia no nível médio, né, e uma outra questão importante, que é essa iniciativa de formação, de tentativa de formação de conselhos, né, conselho regional, conselho nacional, regulamentação da profissão e tudo mais. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, né? Você mencionou, mas não exatamente se posicionou. Eu queria te pedir para falar sobre isso. Desculpa a provocação, mas você provocou a gente tem que provocar, né? Agora é só mais ele. Boa tarde, queria também agradecer a presença ilustre. A minha pergunta vai na seguinte questão. Como é que a gente vence a hierarquia, tanto de prestígio como salarial, e como de subjetividade de cada pessoa, na questão desses 4 campos do sociólogo, né? Porque há uma hierarquia clara do pesquisador, depois vem o professor, depois vem, por último, o professor de ensino médio. Né? Eu queria saber como é que a gente vence essa hierarquia, e se é para ser vencida, eu acredito que sim, mas como é que a gente vence de prestígio e salarial também. Eu acho que as questões todas estão ao redor do tema da profissionalização no nível da graduação, não é? E a minha tese principal é que a sociologia, na verdade, ela não tem a estrutura de uma profissão como uma profissão convencional, como, por exemplo, direito ou engenharia. Ela não é isso. E, aliás, a sociologia é uma área de conhecimento. Não é uma área profissional. E o Brasil confunde isso, porque no Brasil todo mundo que faz um curso acha que isso é um curso profissional. Nosso sistema educacional está montado desse jeito. Mas, na verdade, a sociologia, em lugar nenhum do mundo, é uma profissão, nesse sentido. Né? E por que não é? Porque, em primeiro lugar, ela não tem essa tradição. Né? O engenheiro você sabe, supostamente sabe o que ele faz, o médico você sabe. O sociólogo ninguém sabe. Não é que o governo não saiba. A gente também não sabe. Né? A gente também não sabe. E a gente não tem a formação, não é?
Os nossos cursos de sociologia, e nenhum lugar no mundo, não é só no Brasil, dá uma formação profissional. Quer dizer, não, claro que o sociólogo deveria saber algumas coisas. Eu acho que o sociólogo, hoje em dia, deveria ser uma pessoa que dominasse bem as técnicas de pesquisa de campo. Né, dominar a estatística, dominar a pesquisa de campo. Eu acho que isso faz parte do métier, para qualquer coisa, hoje em dia. Né, mas o estatístico também faz isso, o economista faz isso. Tem outras pessoas que fazem isso tão bem, ou às vezes melhor do que a gente. Né? Então, eu diria que nesse campo muito variado de coisas, não é? Eu diria que a base de sustentação das ciências sociais, da sociologia, deveria ser realmente o trabalho intelectual de alto nível, apoiado num bom espaço acadêmico que tem que ser construído. Eu acho que é na medida que você está fazendo um trabalho inteligente, um trabalho que, ao mesmo tempo, você está comunicando com o público, mas está discutindo com um colega, está submetendo suas ideias à verificação, está baixando com dados, né? Está fazendo um trabalho que tem validade e é reconhecido, isso permite a você, por exemplo, discutir a política do governo, tá certo? E permite você, se você está empregado num lugar onde a empresa, não é, ou a repartição pública está fazendo uma política completamente que você acha que está errada, você tem duas possibilidades. Ou você vai discutir e vai ter uma autoridade para discutir lá dentro e vai ser ouvido, né? Ou então você não vai ser ouvido e você vai embora, eu tenho outra coisa para fazer na minha vida. Né? Se você não tem o que fazer outra coisa na sua vida, você não tem outra saída. Né? Se eu sou único, eu consigo fazer uma coisinha aqui, consigo um emprego ali, e aquele meu patrão é um horror, o que é que eu vou fazer? Não é? Então eu tenho que ter liberdade de dizer, eu não quero esse patrão, mas por isso eu tenho que ter valor. E tem que ter uma posição na sociedade que diz, bom, então eu vou fazer outra coisa. Eu tenho que ter um currículo, eu tenho que ter um nome, eu tenho que ter... Eu diria que, então, nesse sentido, quer dizer, o caminho, que é o caminho escolhido por muitas pessoas que estão aqui e que fazem as ciências sociais, é o caminho de você fortalecer o lado intelectual, o lado do trabalho intelectual. É a partir daí que você consegue outras coisas, você consegue influenciar, você consegue... Esse mencionado, as confusões da política brasileira, da corrupção, etc. O que você pode fazer em relação a isso? Bom, você, como cidadão, você participa, e como sociólogo, você pode analisar a coisa, você pode fazer estudos, você pode fazer trabalho, você pode escrever sobre isso, e você participa desse debate, é o que você pode fazer. E você pode se envolver também. Eu acho que o partido X é o partido onde eu vou fazer isso. Não é? Então, eu vou entrar nesse partido X. Agora, eu acho que é importante, quando você entra no partido X, você tem a ideia de que se o partido X deixa de ser, você vai sair do partido X. E não vai mudar a sua cabeça para obedecer à direção do partido. Né? Porque isso é que fazia os velhos intelectuais orgânicos, o que fazia Sartre. Né? Ele termina apoiando o Mao Tse Tung, ele termina apoiando o stalinismo, né? Porque ele achava que era muito importante a fidelidade ao movimento político. Esse é o erro, né, dos intelectuais orgânicos, que eles se engajam mais além da sua própria consciência. Eu acho que você não pode fazer isso. Você tem que preservar a sua consciência e, a partir daí, você engaja, você participa, você se envolve. Essa questão que o Márcio colocou, conselhos e sindicatos, etc., eu acho que tudo isso é uma coisa... Eu acho que é um desvio. Eu acho que, se você partir da ideia de que essa sociologia não vai se constituir numa profissão tradicional, convencional, então os conselhos são inúteis. Né? Eu sempre fui contra a regulamentação da profissão de sociólogo, eu sempre achei que no caminho não era por aí, porque eu não acho que se eu quisesse fazer uma profissão, eu ia ser engenheiro, como eu quase fui, depois eu resolvi mudar de ideia. Né? Mas eu ia ser advogado, você tem profissões que são profissões, a sociologia não é isso. Eu acho que quem está entrando na sociologia achando que é isso, né? Eu acho que você entra na sociologia por causa daquele tese Feuerbach número 11. Depois você entra porque você quer mudar o mundo. Né? E você depois, é claro que é complicado mudar o mundo, tem que se adaptar de diferentes maneiras, mas se você não... Né, se você vai, o seu problema é, eu quero uma profissão para ganhar dinheiro, para ficar bem na vida, você não vai fazer sociologia, você não vai ficar muito bem na vida. Muito obrigado. Obrigada, Simão. Eu, então, encerro por aqui a conferência, agradeço a presença de todos e, particularmente, ao Simão, pelo brilho que deu ao nosso congresso nessa apresentação.
é seu nome? Diz pra gente. Meu nome é Thiago Davi, eu estudo na UFRJ, Ciências Sociais. Eu estou no quarto período.